Bem, hoje com a diretora de Relações Institucionais da Ampibio, a Júlia Emanuela de Souza, para a gente falar um pouquinho sobre bioinsumos, mais especificamente a regulamentação. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos. Prazer em falar com você para a gente falar um pouquinho dos bioinsumos. O Brasil é o grande país dos bioinsumos, onde a utilização de bioinsumos cresce em números de arregalar os olhos e já é seguido no exemplo e nas técnicas também por alguns países do mundo, né? Nós somos um exemplo na utilização dos bioinsumos. E a lei foi promulgada em dezembro do ano passado, né? É isso, a regulamentação. O que faz a sua associação? Oi, Tavinho. Bom, a lei veio no final do ano passado como um presente de Natal, né, pra gente. Ela veio exatamente no dia 24 de dezembro, né, sendo aprovada, definitivamente mudando, né, todo o cenário futuro do setor de bioinsumos no Brasil. A Ampbio, ela é uma associação bem antiga do setor. Ela foi a primeira associação que acreditou no bioinsumo lá em 1990, junto com a pesquisa, quando ainda ninguém acreditava nessa possibilidade, né, de usar micro-organismos para fazer a agricultura brasileira ser mais sustentável e mais produtiva. E desde então a Ampbio vem com esse compromisso, né, de aproximar a ciência da indústria, do desenvolvimento industrial, da regulamentação, porque não tem como o setor se desenvolver, não tem como a regulamentação ser criada se não houver uma base científica muito forte. Então, essa é a base da AMP, né, desde o início da sua criação, e a gente vem trabalhando com empresas muito fortes do setor, são empresas extremamente comprometidas, empresas inovadoras, e elas surgem desde startups até empresas multinacionais, todas focadas no setor de bioinsumos, seja bioinsumos bioestimulantes, biofertilizantes, inoculantes, controle biológico de pragas, enfim. Aqui a gente trabalha com todo o universo do biológico, né, pensando no futuro desenvolvimento desse setor. Eu vou te fazer uma pergunta, você pode achar um absurdo, mas ela tem fundamento. Ainda existe gente contra a lei? Porque no período de elaboração da lei, muita gente achava que estava se formando um cartório, que as empresas queriam, na verdade, ter um monopólio na produção. E muitos se davam ao direito de querer produzir por conta própria os bioinsumos. Aí nós estamos mexendo com seres vivos, nós estamos mexendo com... É preciso uma normatização, né? Aí a lei, ela favorece que você possa produzir também na própria propriedade, além das empresas que produzem e vendem os produtos. Então, a lei procurou contentar a todos. Por isso que eu te pergunto, ainda tem gente que é contra a regulamentação? Porque na minha opinião, acho que precisa de uma regulamentação. Eu acho que tudo precisa de uma regulamentação. Senão, o sujeito sai dirigindo aí para a rua na contramão. De vez em quando sai, né? Hoje mesmo peguei um aí que quase pegou eu e mais três. Mas isso aí é loucura. Então tem que ter uma regulamentação. Como é que está a situação nesse momento? Desse grupo que era contra a regulamentação? Bom, a lei ela foi a primeira porta, né, para a regulamentação dos bioinsumos. Então, a gente tem algumas previsões que atuam em relação à produção on-farm, que é essa produção que você comentou na fazenda, e alguns artigos, né, outros que falam sobre a produção industrial desses produtos. E, enfim, os bioinsumos eles são eficazes, eles são eficientes, eles são utilizados na produção agrícola há muitos anos, né? E o fato do produtor rural ter a intenção de produzir na sua propriedade é uma comprovação da eficácia desses produtos que são produzidos há muito tempo por indústrias muito caprichosas e muito bem preparadas para essa produção. Né? Então, a gente já sabe que são produções coexistentes, né? A indústria vai produzir, o produtor on-farm vai poder, as populações tradicionais, elas já fazem também as suas comunidades de micro-organismo, a produção orgânica. Então, assim, toda essa relação ela já existe há muito tempo, né? Então, o produtor rural ele tem sim, né, o direito de produzir seu próprio bioinsumo. Mas é muito importante, como você mesmo comentou, Tavinho, a gente pensar que são micro-organismos. E a gente está trabalhando num meio de cultura, num ambiente perfeito para qualquer micro-organismo se multiplicar. Então, a gente precisa ter muito cuidado numa palavra-chave do setor de bioinsumos: controle de qualidade. Controle de qualidade, controle dos processos. Isso daí estabelece o sucesso da produção.
Então, assim como a indústria é extremamente diligente, né, tem um processo, né, operacional padrão muito bem estabelecido para a produção de bioinsumos, o produtor rural ele precisa também cuidar, né, de certos controles que impeçam, principalmente, a contaminação por organismos patogênicos, por fitopatógenos que vão prejudicar a própria lavoura. Então, é importante ter um responsável técnico acompanhando essa produção, é importante haver o controle de qualidade de todo esse processo, porque só assim vai haver uma produção segura e uma eficácia máxima desses produtos. E tem um detalhe, né? Quem produz on-farm, ou seja, quem autoproduz o bioinsumo, ele só pode utilizar na propriedade dele, ele não pode comercializar, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante porque traz isonomia para todo o processo, né? A indústria ela tem um processo fabril adequado, ela tem todo um controle de qualidade, ela tem uma fiscalização rigorosa em cima dessa produção e o produtor rural ele pode produzir para uso próprio, né? Ele não pode comercializar, assim como as cooperativas, associações de produtores. Essas cooperativas e associações de produtores elas visam viabilizar para o pequeno produtor que ele possa também ter o seu on-farm, né? Seu bioinsumo produzido on-farm. Mas eles também não podem comercializar. É uma produção, né, que favoreça a produção on-farm, mas sem comercialização e sem a utilização de produtos comerciais para multiplicação. Né? Então, o produto comercial ele é protegido, ele não pode ser utilizado na multiplicação. O produtor rural ele precisa ter rastreabilidade na sua produção. Então, ele só vai poder produzir a partir de inóculos de bioinsumo, que são produtos que vão ser produzidos pela própria indústria, ou a partir de bancos de germoplasma que vão ser credenciados ao Ministério, ou seja, eles vão ter autorização para produzir esse tipo de bioinsumo, né, de micro-organismo que vai ser utilizado pelo produtor. Existe também muita discussão e muita polêmica com relação à multifuncionalidade. Muitos defendem que um bioinsumo possa ser utilizado para muitas coisas e outros defendem que não, que o uso tem que ser específico para uma determinada função. Como é que está essa questão também? A doutora Mariângela Hungria, uma grande referência no setor, né? Ela tem uma frase muito típica que ela fala que você não tem como mandar um micro-organismo fazer uma coisa ou fazer outra. Né? Ele faz o que ele tem que fazer, ele faz o seu processo de vida ali, né? Seu ciclo de vida para ter a sua sobrevivência e a sua reprodução garantidas. Né? Então, os micro-organismos, a gente vem percebendo que muitos deles, né, inclusive os mais utilizados atualmente no Brasil, eles têm mais de uma função. Eles controlam pragas, eles estimulam processos fisiológicos na planta, como resistência a ataques de pragas, resistência à seca, absorção de nutrientes. Então, assim, eles são multifuncionais por natureza e não tem o que a gente possa fazer para impedir. Pelo contrário, a gente pode aproveitar essa múltipla funcionalidade desses produtos em prol do setor, né, e do desenvolvimento agrícola do Brasil. Então, é uma realidade, só que ela não tinha previsão legal. Tinha que passar por um processo muito complexo por um lado, um processo com menor complexidade do outro, e esses produtos tinham que ser registrados com muita burocracia, com muita complexidade. Com a previsão da lei, a gente consegue trazer uma previsibilidade desburocratizada. Então, um produto só ele vai poder ser registrado com suas múltiplas funções, claro, comprovando isso, né? A empresa ela precisa comprovar a múltipla funcionalidade daquele micro-organismo e ela vai poder ter um único registro e o produtor vai ter acesso a tecnologias super inovadoras, no qual ele só vai ler ali as informações técnicas e ele vai poder aplicar pensando já em vários fatores aí de sucesso para a sua lavoura. E é importante lembrar também que as fontes de micro-organismos são as mais diversas possíveis. E o Brasil é muito rico aí por ser um país que tem 6 biomas, né? A semana passada mesmo eu conversava com o CEO de uma empresa que produz bioinsumos e eles buscam micro-organismos em Fernando de Noronha. E aí eu perguntei para ele, por quê? E ele falou, boa a sua pergunta. Ele explicou mais ou menos assim, em rápidas palavras. É porque lá é uma área protegida e uma área isolada. Então, existem micro-organismos que estão lá, restritos naquela região e que em outras regiões podem ter tido desaparecido já. Ele falou, mas a gente não pesquisa só lá. A gente acabou mesmo de voltar do Pará, né, que aí já é o bioma amazônico, onde a gente foi pesquisar outros micro-organismos. Então, aí sim entra uma multiplicidade de fontes, né?
Exato, a nossa biodiversidade ela é impressionante, né? Assim como os exemplos que você citou, a gente tem também o Dr. Adailson, né? Também identificando micro-organismos, isolando micro-organismos na Caatinga. Então, qualquer ambiente brasileiro é possível da gente encontrar grandes soluções biológicas aí, né? Para a gente produzir com qualidade e sustentabilidade. Bom, então, queria que você, para terminar, me falasse um pouquinho do mercado, alguns números do mercado de bioinsumos, porque eu, genericamente, na nossa abertura, já disse da importância do nosso Brasil e da utilização cada vez maior de bioinsumos, servindo, inclusive, como exemplo para outros países que também têm a sua agricultura, a sua produção no campo. Como é que são os números? Eles são sempre crescentes, hein, na utilização. São números sempre extraordinários, né, que mostram aí o desenvolvimento do setor. E é no mundo todo, né, mas realmente o destaque é para o Brasil, que hoje em dia movimenta 5,7 bilhões de reais, né, praticamente US$ 1 bilhão aí já no mercado. E tem uma previsão de crescimento também estrondosa de 60% aí até 2050. Então, a gente espera inovação, que é o foco das nossas indústrias. A gente espera soluções integradas, porque ninguém pensa aqui em substituição imediata de produtos químicos ou de outras tecnologias. Aqui a gente está pensando no melhor cenário possível do sistema de produção. Então, são todas as tecnologias integradas. A gente usa pesticida, a gente usa sementes geneticamente melhoradas, a gente usa bioinsumos, a gente utiliza todas as tecnologias, né, em conjunto, e assim a gente vê o setor se desenvolvendo com bastante autoridade, né? E aí a gente vê também números como esse aí, que com certeza a nova regulamentação visa promover ainda números mais interessantes para o setor. E é interessante porque você pode produzir, você pode combater pragas e doenças de diversas formas. Eu me lembro que uma vez eu estava em uma empresa que produz, tradicional já, que produz defensivos agrícolas, estava fazendo um workshop, um media training, e aí uma das questões que eu coloquei foi, mas escuta, vocês sempre foram uma tradicional indústria química, né? Sempre produziram produtos químicos para combate pragas e doenças. E agora vocês entram nos bioinsumos, significa que vocês vão largar a produção dos químicos? O CEO me respondeu, não. A gente é uma nova ponta que a gente está puxando, porque existem 3 formas de você combater. Ou você combate com os químicos, ou você combate com o bioinsumo, ou você combate com um híbrido dos dois, um pouco de cada. E aí vai... cada caso é um caso, ele quis dizer mais ou menos isso, cada caso é um caso, cada solução é uma solução. Então, é isso. Porque o químico, o pesticida, bem utilizado e utilizado de forma correta, é corretíssimo, não faz mal para ninguém. É como a gente, se a gente tomar o remédio quando a gente está com um problema dentro do que foi sugerido pelo médico na receita, perfeito. Agora, se você por conta for lá e começar a tomar remédio a torto e direito sem consultar nada, pode ter certeza que você vai ter algum problema. Mais ou menos essa comparação, né, Júlia? Exatamente, essa é a perfeita analogia, né, que a gente consegue mostrar para a população urbana que não lida diariamente, né, com o controle de pragas no campo, como que a gente consegue controlar isso, né? Aquilo ali, a produção agrícola é o ganha-pão, é a vida do produtor rural e da família dele, né? Então ele não pode correr o risco de um inseto atacar tudo. Aqui na nossa casa a gente controla as formigas, a gente controla as baratas, a gente não quer que eles ataquem nossos alimentos, né? Nem a saúde das pessoas, nem a saúde dos animais. Então é a mesma ideia, né? Quando a gente tem uma produção agrícola, ela precisa também de controle dessas pragas. E aí tem uma rede muito grande de possibilidades que o produtor pode lançar mão, né? E os bioinsumos é a mais nova, né? E ela traz essa sustentabilidade no seu colo. Porque, só para fechar o raciocínio aqui, não é porque é bioinsumo que você vai produzir de qualquer forma ou vai usar de qualquer jeito, porque se você está combatendo praga e doença, você pode errar na dose e a dose também pode fazer mal. Não é porque é natural que não vai fazer mal. Como é que diz aquele ditado, Júlia? Demais até a água faz mal, né?
Exatamente. Brincadeira à parte, brincadeira à parte. Júlia, muito obrigado aqui pela participação e deixa um endereço de internet de vocês para quem quiser saber mais sobre esse mercado fantástico que é o mercado da produção de bioinsumos, agora regulamentado. Agora regulamentado com uma legislação específica e adequada para esse setor, para ele se desenvolver ao seu máximo potencial, inclusive com incentivos, né, fiscais e tributários, tanto para o produtor rural quanto para a indústria que vai desenvolver. Então, muito obrigada, Tavinho. Foi um super prazer estar aqui com você hoje, com o público. Agradeço o tempo de vocês. E o nosso site é ampbio.org.br, amp com 2 Is. Ok, Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado e até breve. Tchau. Até mais.